inúmeras vezes e tenho muito orgulho em dizer que comecei a minha carreira acompanhando as operações e as missões da Guarda Municipal da minha cidade de Limeira e já, inclusive, neste palco, cobrei do prefeito de Macapá mais investimentos para a Guarda Municipal. Falei alguma coisa de errado, inspetor, ao afirmar que não é responsabilidade da Guarda Municipal fazer a segurança, fazer a ronda ostensiva no Estado? Então, Luiz, boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a todos novamente. Precisamos, primeiramente, Luiz, fazer um retrospecto panorâmico, né, e até histórico, e dentro do que nós temos no cenário nacional quanto à jurisprudência e quanto, principalmente, à questão das últimas decisões, as doutrinas majoritárias sobre a temática. Falando nesse sentido sobre as guardas municipais, não só de Macapá, mas a nível nacional, digamos, pelo menos há 10 anos atrás, ou até mais, poderíamos até concordar, em parte, com um tipo de colocações como essa. Haja vista que, se nós levarmos em conta o entendimento do próprio parágrafo 8º do artigo 144, que trata especificamente das guardas municipais, que diz que os municípios poderão criar suas guardas municipais destinadas a bens, serviços e instalações. Ponto. Que bens são esses? Então, como bem falei, há 10 anos ou mais atrás, tinha um entendimento estrito senso, muito restritivo do que seriam esses bens, né? Em 2010 mesmo, de lado do ministro Eros Grau, hoje já aposentado, ele foi muito enfático como relator em dizer, isso com repercussão geral, que o maior bem à administração pública municipal para ser preservada é a vida do município. E nós temos que concordar com isso, porque isso é inclusive um princípio fundamental. Está no artigo 1º da Constituição Federal, que é o que? A preservação da vida, a dignidade da pessoa humana, enfim. Então daí você já passa a ter uma nova roupagem, um novo entendimento mais aberto, mais amplo do que seria o alcance desse bem serviço de instalação de atuação de uma guarda municipal. Pois bem, isso no outro momento serviu de pano de fundo, inclusive para um projeto de lei que 2 anos posterior, em 2014, dia 8 de agosto de 2014, deu origem na Lei Federal 13.022, que é conhecido como Estatuto Geral das Guardas Municipais, que nós vamos deixar para o fim, né? Um outro ponto, Luiz, que se faz necessário também nós citarmos nesse nosso bate-papo, já que é uma roda de conversa, né, para a gente esclarecer os nossos munícipes, quanto ao poder de polícia, né? Nós temos ali muito bem claro o artigo 188 do CTN, Código Tributário Nacional. É um código bem antigo, mas foi recepcionado em nível de lei complementar pela nossa Constituição Cidadã de 88. Ele frisa o seguinte no seu artigo 188, ele diz o que é e quem tem o poder de polícia. O poder de polícia é inerente a toda a administração pública, veja, toda, federal, estadual, distrital e nos municípios. Então, estendendo ainda o entendimento, toda administração pública tem o poder de polícia concernente a limitar ou restringir ou regular direito, interesse ou liberdade, concernente a várias temáticas, como saúde, segurança, que é o nosso caso, né? Então, quando ele diz toda administração pública, é óbvio, evidente, que um servidor público do município, como eu estou aqui devidamente uniformizado, identificando, detém o poder de polícia relativo a algum serviço do município, que a própria Constituição diz, bens, serviços do município. E mais à frente ainda, nós podemos pensar assim, tudo bem, mas como a gente escuta muito, mas o guarda só pode prender em delito flagrante, como qualquer do povo, tudo bem. Vamos verificar então o que diz o artigo 301, né, do CPT, Código de Processo Penal. Diz que qualquer do povo poderá, e a autoridade policial e seus agentes dever obrigação, prender quem quer que esteja em delito flagrante. Perfeito. Sim, aí vem aquela situação, diz, mas o guarda municipal não é autoridade, tem entendimento. O que vem a ser autoridade? Então não é eu, inspetor Lourenço, vai falar. O próprio Supremo já definiu quanto isso. Existe o RR, Recurso Extraordinário 1050-631, de lado do ministro Gilmar Mendes, que ele diz o seguinte, jamais poderemos ter um entendimento restritivo do termo autoridade policial. Ele diz que a autoridade policial é inerente a todo servidor, que todos os órgãos esculpidos ali no rol do artigo 144 da Constituição Federal, que fala sobre segurança pública, e de seus parágrafos, olha só, do rol taxativo dos órgãos do artigo 144 e seus parágrafos. Onde é que está a Guarda Municipal, né, Luiz? Como nós falamos anteriormente. A Guarda Municipal está no parágrafo 8º do artigo 144, né? Então, podemos já entender
que, por esse entendimento expresso com a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, os guardas municipais também se apresentam como autoridades policiais, dentro das competências e limites do município. Isso é tão verdadeiro, Luiz, para terminar essa parte, que recentemente, agora dia 21/8, o ministro relatou num outro caso, numa outra ação, Marco Aurélio, ele disse que a autoridade no município, nas ruas, é o guarda municipal. Isso foi inerente àquele episódio fatídico, muito triste, do desembargador Siqueira, né, lá em Santos, no litoral paulista. Guardas municipais. Exatamente. Então ali você tem preeminentemente a posição do Supremo dizendo quem é a autoridade na rua, quem detém ou não o poder de polícia e outras coisas mais. Perfeito, setor. No entendimento jurídico, concordo com tudo que o senhor disse. Agora, no popular, podemos dizer então para quem nos assiste, porque para a grande população, polícia se atém a federal, civil e militar. Podemos dizer então que a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal de Macapá, tem tantos poderes quanto a polícia, pode realizar operações, investigações, patrulhas ostensivas, dentro dos limites do município? Investigação já seria, digamos, aspas, como um exercício irregular, como usurpação, assim como qualquer outra instituição não pode fazer, a não ser a Polícia Judiciária na esfera federal, a Polícia Federal, e a Polícia Civil na esfera estadual. São competências específicas. Então, aí você verifica o seguinte, questão do patrulhamento preventivo e a proteção de populações, né? Pelo entendimento majoritário também, com repercussão geral, novamente o Supremo se apresentando, dizendo se é ou se não é, nós temos um RE, o Recurso Extraordinário 846-854, de lavra do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: as guardas municipais executam sim atividade de segurança pública, vírgula, atividades essenciais e inadiáveis da comunidade, vírgula, vide parágrafo 8º do artigo 144. Ou seja, ele deu entendimento do alcance, da amplitude, né, do papel das guardas municipais. E mais à frente ainda, nesse tocante, você verifica justamente o artigo 3º da 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Quem quiser, o cidadão mesmo, você, munícipe, pode pegar ali, né, Luiz, e baixar ali o PDF, você joga ali 13.022/2014. É uma lei federal, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Lá você tem no artigo 3º justamente os princípios fundamentais de atuação de toda a guarda. No parágrafo 4º, artigo 4º, melhor dizendo, você tem a competência geral de atuação da tua guarda municipal no seu município, e no artigo 5º você tem as competências específicas. Voltando à sua pergunta, no artigo 3º você tem, são princípios fundamentais de atuação da guarda: patrulhamento preventivo e a prevenção da vida humana, né? Prevenção da vida humana. Então são princípios também fundamentais, como falei no início, que estão esculpidos no rol de competência das guardas municipais. Não poderia ser diferente, porque é um princípio fundamental da nossa Constituição. Então você já tem ali o uso progressivo da força. O uso progressivo da força atrelado justamente com o patrulhamento preventivo que está na lei, esculpida nesse Estatuto Federal das Guardas Municipais. Obviamente a guarda pode fazer o patrulhamento e detém, digamos, o poder ostensivo de se apresentar e patrulhar. Mas entre poder fazer e fazer de fato, a Guarda Civil Municipal hoje faz de fato patrulhamento? Sim. Aqui a Guarda Municipal, nós temos efetivo de 530 servidores. Logicamente, a administração pública não consegue acompanhar as necessidades, né, da sociedade, por assim dizer. A sociedade é um organismo dinâmico, então a administração sempre está um pouco aquém. Não é porque é município. As três esferas, federal, estadual e municipal. E o nosso efetivo hoje já deveria ser em torno de 1.400 homens. Temos 530. A sociedade deu um boom em Macapá tremendo. Mais de 30% do que deveríamos ter. Perfeitamente. Então, nós temos um município capital com característica de estado, não é verdade? Então, assim por dizer, a Guarda Municipal, dentro dessa atividade específica, nós temos o GCT, o Grupamento de Controle de Trânsito, nós atuamos no trânsito. Temos o GPA, o Grupo de Proteção Ambiental. Nós fazemos justamente a parte de proteção ambiental dentro do bioparque, na área externa, visando coibir pesca predatória, caça predatória ali naquela área ambiental. Temos o ROMU, que é a Ronda Ostensiva Municipal, que tem esse viés mais ostensivo. Temos o CANIL, K9, Grupamento K9, que também tem esse viés mais ostensivo. A parte de prevenção, Luiz, que também é prevista no 13.022.
A Guarda Municipal nós temos o projeto Anjo da Guarda. O projeto Anjo da Guarda, nós atendemos crianças em situação de vulnerabilidade social em pelo menos 4 polos: Fazendinha, Pedrinhas, Complexo Residencial São José e Açucena. São mais de 150 crianças. Logicamente que pelo período agora da pandemia, nós demos uma segurada nas atividades, mas o outro viés da Guarda, inclusive, a própria Record já fez esse tipo de reportagem, a gente distribuindo cestas básicas para as famílias mais carentes devido justamente a essa situação agora de suspensão. E nessa parte ainda, sobre a questão da ostensividade da atuação das guardas municipais, nós temos a recente lei 13.675 de 2018, que é a lei de criação do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Então é muito interessante essa lei, Luiz, porque ela vem dizendo, no seu artigo 9º principalmente, quem tem o poder e a competência de coordenar o Sistema Único de Segurança Pública, que é feito através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a inclusão, a participação da União como um todo, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E mais à frente você vê o parágrafo 1º e o parágrafo 2º desse mesmo artigo, que diz, parágrafo 1º, quem são os órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública. Aí vem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, onde tem Polícias Civis, Polícia Militares, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Federal Penal e as estaduais, que foi recentemente criada, e tem mais um outro inciso que está lá, o que? Guardas municipais. Para nós podermos encerrar, inspetor, desculpe lhe cortar, mas o tempo é bastante curto, parece que não, mas são muitas reportagens para exibir. Para nós encerrar, uma última pergunta. Voltando ao comentário que originou essa entrevista, que eu acho que foi muito produtiva. Sim. Quando uma pessoa chega e cobra, onde estava a guarda municipal quando 9 pessoas estavam morrendo? O que nós deveríamos responder a essa pessoa? A primeira resposta quanto a isso, a questão da ordem pública, constitucionalmente falando, logicamente, compete à instituição co-irmã, na Polícia Militar. A Guarda Municipal, pelo próprio preceito constitucional, e não é diferente da 13.022, é um órgão colaborador direto, mas devido justamente à necessidade de reordenamento do espaço público e de manutenção desta ordem, cada vez mais as guardas municipais a nível nacional, não diferentemente de Macapá, tem se mostrado mais eficaz ainda e necessária nesse tipo de atuação. Então, por assim dizer, como diz o adágio popular, não interessa a cor do gato pardo à noite, o que interessa é que a sociedade quer ser assistida e atendida. E a Guarda Municipal, dentro dos seus limites, das suas competências, tem tentado atender, dentro das suas possibilidades, seu alcance, a nossa comunidade que tanto clama e almeja por mais segurança pública. Inspetor, obrigado pela sua presença. Repito, o que era para ser um direito de resposta frio e sem bate-papo, houve um entendimento comum que não havia necessidade disso, por isso que originou essa entrevista. Leve o nosso abraço a toda a corporação. Eu sou fã de guarda municipal, em toda a minha carreira sempre tive um bom relacionamento, tenho certeza que aqui nunca foi diferente, não será diferente. Leve o nosso abraço a toda a corporação na pessoa do comandante-geral. Tá certo, agradecemos muito, Luiz. Boa tarde a todos. E a gente segue com o nosso balanço.